Bom, eu vou falar um pouco sobre Expression Language. Esse trabalho ele foi realizado por Douglas Roger Carvalho, aluno da FATEC Zona Leste, localizada na Águia de Aia, São Paulo, direcionada para a matéria de Laboratório de Engenharia de Software, lecionada pelo professor Antônio Rodrigues Carvalho Neto. A Expression Language ela foi introduzida na versão 1.0 da JSTL, que no caso a JSTL seria a JSP Standard Tag Library. Antes da JSTL, scripts eram usados para manipular dados nas aplicações. A JSTL introduziu o conceito de linguagem de expressão, EL, no qual significa o desenvolvimento de uma página provendo recursos através de tags. As tags existentes provê recursos de tarefas estruturadas, como iterações e condições, processamento de arquivos XML, internacionalização e acesso a dados usando SQL. Expression Language, introduzida na JSTL 1.0, agora faz parte da especificação JSP 2.0. O padrão para se identificar a EL é esse cifrão acompanhado com essas chaves, onde dentro das chaves estará a expressão. E também nós podemos ignorar algum comando da EL utilizando a seguinte expressão, como vocês podem ver. Quais são os benefícios da EL? Uma EL ela apresenta resultados na camada de apresentação, introduzindo o desenvolvimento na abordagem do MVC. Com ela, nós podemos ter acesso conciso a objetos armazenados em escopos. Desta maneira, como apresentado aqui. Nós podemos ter uma notação resumida para a propriedade das bins. Nós também podemos ter acesso simplificado para objetos de coleção, desta maneira. E também podemos ter um acesso sucinto para parâmetros de requisição, cookies e outros dados de requisição. Dessas duas maneiras. Agora nós veremos um pouco sobre os operadores para a utilização da EL. Esses são os operadores que nós contemos na EL. O ponto, que no caso acessa a uma propriedade do bin. Os colchetes, que acessam um elemento de um array. Os parênteses, que agrupam uma subexpressão. O condicional, que é esse símbolo, como vocês podem ver. O símbolo de adição, subtração e multiplicação e divisão, como nós estamos acostumados. O mod, que também nós estamos acostumados com na nossa linguagem de programação. A igualdade pode ser representada por dois símbolos de iguais ou EQ. A não igualdade pode ser por NE, um símbolo de exclamação e um símbolo de igual. O menor que, o maior que, o menor igual, o maior ou igual. Dessas maneiras como vocês podem ver. A expressão lógica E, que seria correspondente ao Java, e a expressão lógica OR também. Um operador unário de negação, que é representado por um not, ou um ponto de exclamação. Um empty, testa um elemento. E o func, que são as chamadas de funções, como nós estamos acostumados. Aqui é um exemplo de como era antigamente utilizando scripts e como é utilizando a EL. Note que era muito maior a expressão e a EL veio para simplificar essa expressão. Notem que agora como as expressões estão muito menores. Nós temos algumas simplificações de expressões. Por exemplo, quando nós quisermos fazer uma soma, nós podemos ter o resultado dela de uma maneira fácil, um mod, um teste para ver se é true ou false, um condicional, um de maior, um de igual, e assim sucessivamente. Aqui estão alguns dos exemplos para vocês conseguirem ver como ela veio para simplificar as operações. Na EL, nós temos as variáveis de escopo.
As variáveis de escopo são objetos armazenados pelo servlet em escopos de páginas, requisição, seção ou aplicação, e com EL é possível ter acesso a esses objetos escrevendo apenas o nome do mesmo. Aqui seria um exemplo de como nós temos acesso a um objeto só escrevendo o nome dele. Nós temos o objeto aluno, e aqui nós acessamos ele na EL só escrevendo o nome dele, aluno. Ao encontrar uma tag da EL, como a cifrão aluno, como nós vimos, o container JSP procurará por uma variável em algum dos escopos, page contests, HTTP servlet request, HTTP session e servlet contest. Caso encontre o objeto, o método toString é invocado. Caso haja dois atributos com o mesmo nome em escopos diferentes, é possível especificar o escopo para a escrita do valor. Agora nós temos alguns dos objetos que a EL nos permite usar. O pageContest, que é uma instância de pageContest, pageScope, que é uma instância de objeto, o requestScope, que é uma instância de HTTP Servlet Request, o SessionScope, que é uma instância de HTTP Session, o ApplicationScope, que é uma instância do Servlet Contest, o Param, que acessa a parâmetros de uma requisição, o param_values, acesse a todos os parâmetros, o header, acesso ao cabeçalho da requisição, o header_values, acessa todos os dados de cabeçalho de uma requisição, o cookie, que tem acesso aos cookies, e o initParam, que acessa aos parâmetros da inicialização do web.xml. Nós podemos ter esse uso de objeto por escopos. E por meio desse comando, nós acessamos um atributo de pageScoped chamado pageScope. Nós podemos acessar um atributo do requestScope chamado sobrenome. Nós podemos acessar um atributo do SessionScope chamado último nome. Aqui nós podemos ter acesso a todos os escopos através do pageContest. Protocol, local, ID. E também nós podemos ter acesso a cookies. Como neste exemplo, que nós podemos ver a página 1 do JSP, e neste segundo exemplo, que só exibe o cookie. Um dos principais usos do EL está na exibição de dados que são JavaBeans. Para acessar atributos de um objeto JavaBeans, nós utilizamos a seguinte sintaxe, que no caso seria essa. Ou também nós podemos usar esta sintaxe. Ao utilizar a sintaxe acima, os métodos get da propriedade do JavaBean é invocado. Além de invocar atributos mais comuns, é possível ainda aninhar atributos, onde o bean aluno tem uma propriedade curso, que também é um bean. Então, caso seja necessário exibir a descrição do curso, a exibição seria dada da seguinte maneira. Este, agora, é um exemplo do uso do JavaBeans. Como nós podemos ver, nós criamos a classe aluno, damos os seus getters and setters, e aqui nós utilizamos o JavaBeans. Instanciamos a classe, setamos os nomes delas, damos um request para o atributo, e aqui nós utilizamos a classe JavaBeans, onde o nome vai receber o aluno.nome e o sobrenome o aluno.sobrenome. A EL permite o acesso à entrada de variáveis de escopos relativas a array, list e map, usando a seguinte notação de arrays, que no caso seria essa notação. Assim podemos acessar um array list através do seu índice, desta maneira, ou acessar um hash map desta maneira. Agora aqui nós temos um exemplo de uso de coleções, onde nós temos um list de estados e um hash map de capitais. E aqui nós podemos ver que acessamos eles.